Trago em meu corpo as marcas do meu tempo, meu desespero, a vida num momento. Saudações, bem-vindos ao Primeiro Plano. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma estreia da semana, que é o aguardado Aquarius, do Kleber Mendonça Filho. Antes de começar a falar propriamente do filme, eu quero deixar claro aqui que essa minha análise, esse meu vídeo, não tem nenhum cunho político. Eu sei que houve bastante polêmica em torno desse filme, porque os atores fizeram um protesto em Cannes e aí quiseram fazer um boicote do filme e muita coisa aí. E eu quero deixar claro que então eu não vou dar a minha posição política nesse vídeo, apenas a minha análise artística sobre a obra. Tá claro? Então vamos lá. O filme Aquarius conta a história da Clara, que é uma mulher de 65 anos, já viúva e mãe de 3 filhos já adultos, e ela mora num edifício chamado Aquarius, e esse edifício ele está sendo comprado por uma construtora para ser derrubado e no lugar construir um prédio gigantesco. A Clara, ela é a única moradora desse prédio no momento do filme, porque todos os outros apartamentos já foram deixados pelos moradores e ela não quer deixar o apartamento dela de jeito nenhum. Então o filme vai contar todo esse processo dessa construtora para tentar comprar esse apartamento dela e todo o processo dela de não querer abandonar aquele lugar que ela passou grande parte da vida dela, onde ela morou com o marido, onde ela viu os filhos crescerem. E é isso, o filme ele se passa em Recife, ali na praia de Boa Viagem, então todo o filme vai se passar muito ali dentro do apartamento e em Recife. Para quem me acompanha pelas minhas redes sociais, eu escrevi em Twitter, Facebook, em um monte de Snapchat, que esse é o melhor filme do ano até agora, e é mesmo. E eu vou contar aqui por que eu acho que esse filme é um dos melhores filmes do ano e que você tem que correr para o cinema assistir. Aquarius é um típico exemplo de filme que é cinema de verdade. Ele é um filme que se utiliza de todos os recursos cinematográficos no seu maior potencial. Então o roteiro é incrível, a direção é incrível, o elenco é maravilhoso, a trilha sonora é fantástica, todos os aspectos técnicos do filme, o ritmo, o enquadramentos, construção, é tudo bom. Quando acaba o filme eu fiquei pensando, vamos ver alguma coisa que eu não gostei nesse filme, e eu não achei nada, então filmaço. Para começar, pelo Kleber Mendonça Filho, que é o diretor e roteirista, ele já vem mostrando um trabalho muito bom desde o seu último filme, que é O Som ao Redor, que é um filmaço, para quem não assistiu, fica aí a dica, tem no Netflix esse filme. Em Aquarius ele só continua o excelente trabalho que ele faz. O roteiro do filme, que também foi escrito por ele é muito preciso, ele é muito bem escrito, muito bem amarrado e que apesar de ser um filme longo, que ele tem ali 2 horas e meia, nada no filme é em excesso. Não existe nada que tá a mais, não tem nada que tá a menos, está tudo muito bem encaixado. Tudo no filme existe uma razão para estar ali. Às vezes é uma besteira, mas aquilo ali tá ali por causa daquilo. E é tudo muito bem amarrado para construir essa história que é muito envolvente. E é um filme muito gostoso assim de assistir mesmo. Os diálogos do filme, eles são incríveis. Eles, apesar de serem muito simples, existe ali nesses diálogos muita complexidade, muitas coisas que estão ali nas entrelinhas. E tem muitos silêncios também. Então essa é a mágica do cinema, você saber quando utilizar o diálogo e quando usar o silêncio. E o Kleber Mendonça Filho sabe fazer isso de maneira brilhante. Tem muitos momentos que a câmera tá só na cara da personagem, da Clara, né, que o filme é basicamente ela. E não precisa falar muita coisa, a gente já tá vendo ali no rosto dela, na interpretação da Sônia Braga, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E
é impecável. Impecável. Agora falando de direção, a direção dele é muito segura. Como eu falei, é uma aula de cinema ali. Ele sabe enquadrar o que precisa ser enquadrado, nada em exagero, ele não está preocupado em fazer um filme com planos mirabolantes e coisas do tipo, porque realmente não precisa. É um filme simples, a imagem conta muito. O tempo certo, porque o tempo é uma coisa muito importante no cinema. O tempo do plano, o tempo na edição do filme. E aí você vê que é a imagem associada ao roteiro. Então, por exemplo, tem objetos no filme que eles significam alguma coisa para o personagem. Então, sempre quando você vê a câmera se aproximando de um determinado objeto, você já associa aquilo que foi construído no começo do filme, e aí você já entende muita coisa que está na cabeça da personagem, sem precisar dizer mais nada. Então, o filme começa nos anos 80, a gente vai conhecer a personagem Clara mais nova. Aquelas sequências iniciais dos anos 80, elas vão ser essenciais para a gente entender muita coisa do que vem acontecer no filme depois. Então, como eu falei, é tudo construído de maneira muito boa, porque muitos elementos que você vai ver no começo do filme, eles vão ser recorrentes depois, porque é um filme que fala muito de memória e das coisas que a gente perde ao longo da vida. E para vocês entenderem um pouco disso que eu falei, da direção muito segura com o roteiro preciso, eu vou falar uma sequência do filme que não é spoiler, eu vou falar bem por cima para não estragar a experiência de vocês. Num determinado momento do filme, a funcionária que trabalha para Clara vem contar para ela uma coisa, e ela chega para ela e fala assim: olha, dona Clara, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu hoje aqui. Ao invés dele continuar o plano dessa mulher contando pra ela e falando: ah, então, aconteceu isso, corta e a gente vai ver. Sem ela falando em off, nada disso. A gente vai ver o que ela tá contando. Corta, temos a reação dela e a gente ainda não sabe direito o que aconteceu. Corta e a gente continua vendo como se ela estivesse contando. Só que na verdade ela não está contando, a gente está vendo. Então isso é brilhante, porque ela não precisa ficar falando. Eu não sei se eu fui muito claro aqui, mas quando você vê o filme você vai entender o que eu estou falando. A trilha sonora do filme é impecável. Ela é muito importante para a história, muito mesmo, porque a personagem da Clara, ela é uma jornalista que já escreveu sobre música e ela tem um apego pelos discos dela, que são discos de vinil, que ela tem uma quantidade bem grande, e a gente vai entender essa paixão pela música que ela tem desde a primeira cena do filme. Então, o filme vai ter muitas músicas brasileiras, vai ter Queen, vai ter, sério, tem essa playlist no Spotify, procura aí que você vai querer ficar escutando o tempo inteiro. E ela faz todo sentido pro filme, todas as músicas elas são escolhidas para os determinados momentos de maneira muito certeira, porque você perceba isso. Na hora que toca a música, você vai falar: olha essa letra que tá falando, olha o momento que essa música entrou, olha o que isso quer dizer. Então, tudo está encaixado ali de maneira certeira. Está porque precisa estar. Então a escolha da trilha sonora é realmente perfeita para o filme. Agora o elenco é um negócio à parte. O elenco inteiro está brilhante, mas vamos falar aqui de Sônia Braga. Sônia Braga... O que foi isso? Eu vejo muito filme, eu vejo muita coisa, mas a atuação da Sônia Braga nesse filme é uma coisa realmente impressionante. Eu fiquei... Porque a Clara é uma personagem muito forte, você vai entender isso desde o começo do filme, e ela traz essa força, não de uma maneira avassaladora, é uma força ao mesmo tempo delicada e sutil. A gente vai ver muitas nuances ali nessa gama de emoções que a personagem passa. Então é o sorriso contido, é o grito estrondoso, é os olhos marejados, é um nó na garganta, aquela voz embargada.
Meu Deus do céu, é emocionante de ver. Eu vou citar aqui algumas cenas, eu não vou contar essas cenas, mas prestem atenção nessas cenas. Tem uma cena dela com os 3 filhos, que é uma coisa absurda. É uma conversa que ela tem com os filhos dela, dentro da casa dela, na sala dela. Tem também uma cena que ela tá conversando com o cara da construtora na garagem do prédio. É uma cena pesada ali que você vê o nelzinho na garganta dela aqui assim que... É porrada. Porrada a atuação dessa mulher, sério. Absurdo. Muitos prêmios pra Sônia Braga por esse filme. Muitos e muitos e muitos, por favor. O diretor ele consegue pegar toda a realidade brasileira que a gente vive hoje e imprimir no filme não de maneira genérica e muito abrangente. Ele vai pegar uma personagem e através dessa uma personagem a gente vai ter toda essa gama de contradições e de problemas sociais e políticos que existem no Brasil, e ele consegue fazer isso de maneira não didática e nem monótona, e sim contando de fato uma história de uma pessoa. Então a gente vai acompanhar a vida da Clara, e acompanhando a vida da Clara, que começa ali desde os anos 80 e vamos até os dias de hoje, a gente, através da história da vida dessa mulher, a gente vai entender todo o processo que o Brasil passou aí durante todos esses anos pra gente chegar onde a gente chegou hoje. Então por isso o filme funciona assim, como uma crítica político-social do nosso país, mas ele funciona muito mais como um filme humano que vai contar a vida dessa mulher e vai falar muito de memória e de como é envelhecer e como é viver no Brasil hoje. É um filme que ele é composto de muitos momentos muito intimistas e pequenos, só que no final, assim, ele tem uma mensagem poderosa. Então Aquárius é um filmaço, a minha nota pra ele é 10, não poderia ser outra. E aí chega no final do filme você... É um final perfeito e arrebatador. Daqueles que você não consegue nem falar depois, você precisa de alguns minutos para digerir tudo aquilo que você assistiu. E na sessão que eu fui foi muito bonito, porque a plateia aplaudiu muito e tocando aquela música e o pessoal aplaudindo. É muito bonito ver o cinema nacional sendo feito assim, dessa maneira, de uma maneira tão sincera e com garra e com qualidade e com paixão. Eu só espero que venham muitos Aquários aí para os nossos cinemas. Eu sei que esse ano tiveram grandes filmes brasileiros em cartaz e eu só espero que venha cada vez mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês continuem aqui acompanhando o canal. Se vocês assistiram a esse filme, escreve aqui nos comentários o que você achou, se você concorda ou discorda com as coisas que eu falei aqui. E também me segue nas redes sociais, lá eu vou contar um pouquinho das coisas que eu estou fazendo pela cidade. E também se inscreve aqui no YouTube se você não é inscrito ainda, porque ajuda muito o canal a crescer. Então divulga aí para seus amigos que gostam de cinema e cultura. E é isso, gente. Até mais.